Bom, e mais uma vez estamos aqui no Hospital Jório da Escócia e a nossa convidada de hoje é a doutora Natália da Escócia, ela que vai falar sobre manutenção dos aparelhos ortodônticos. Não é, doutora? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Cleane, tudo jóia? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a manutenção do aparelho ortodôntico. Qual a importância dessa manutenção? A gente tem que observar que todo dentista, para o tratamento ortodôntico ter uma eficácia, um tempo ainda menor de tratamento, ele tem que ir mensalmente ao consultório. Essas consultas, como é que são feitas? São feitas para evolução do tratamento, certo? Mas existem também aparelhos que podem ser usados de dois em dois meses a manutenção. Esses são tipos de aparelhos autoligados. E a manutenção, isso depende muito de casos. Muitas vezes o paciente vem várias vezes no mês, porque precisa fazer uma evolução, algo que torne o tratamento mais rápido. Por quê? Hoje em dia ninguém quer mais passar muito tempo de aparelho. Quanto mais rápido são esses tratamentos, mais vantagem, tanto para o dentista como para o paciente. Então, por isso a importância dessas manutenções. Além das manutenções que são feitas no consultório ortodôntico, tem algum segredo que hoje em dia, quem não usou já aparelho, ou então que vá precisar usar aparelho? Alguma dica de escovação, ou então da forma correta para poder estar fazendo essa manutenção em conjunto, ou então alguns alimentos que podem atrapalhar, que pode deixar a liga mais escurinha ou não? Algumas dicas que você pode dar, doutora? Como dicas que a gente pode falar em relação ao tipo de alimentação. Por quê? Pacientes acham que estão de aparelho e que não vão comer tudo, sem cuidados. É muito importante, eu falo para todo o meu paciente. Quando for comer uma maçã, ele não deve abocanhar a maçã, ele deve cortar em pedacinhos. Castanhas, amendoins, balas, tudo isso que são mais consistente, então não se deve fazer o uso. Ou então a castanha, pode-se triturar a castanha, para assim você poder consumir a castanha, entendeu? Então tem algumas formas que pode evitar quebras, porque a quebra do aparelho pode atrasar o tratamento, porque o paciente vai lá com coisas quebradas, então o que acontece? Você vai ter que fazer o conserto do que quebrou e às vezes atrasa a sua manutenção. Então isso é importante estar atento durante a alimentação para não ter quebras. Fora isso, a escovação. A escovação deve ser feita pelo menos 3 vezes ao dia, de manhã, após o almoço e depois das refeições à noite. Essa limpeza, como é que ela é feita? Ela é feita através das escovas ortodônticas, que é a escova mestre para todas as horas que foram feitas a escovação. E existe também a escova interdental, que você coloca entre os dentes, e o fio dental é muito importante para estar cooperando com essa escovação. Bom, doutora Natália, a partir de quantos anos os pais já observam a má formação dentária nos seus filhos e a partir de quantos anos eles podem vir até o consultório ortodôntico para estar fazendo uso desse aparelho ortodôntico ou não? A gente fala que em relação às crianças, elas devem começar a procurar, não seria nem um ortodontista, seria primeiro o odontopediatra, onde vai fazer a sua limpeza, todo o acompanhamento da erupção dentária e observar se existe alguma malformação, alguma coisa que possa aparecer nesse momento, que seria alguma mordida cruzada, ou mordida cruzada posterior, ou mordida cruzada anterior, para a gente evitar o quê? Que aquele paciente fique muito tempo de aparelho. Então, o que a gente geralmente faz com uma criança? A gente faz tratamento em 2 fases. A primeira fase seria corrigir aquele problema inicial, que seria uma mordida cruzada, um problema de classe 2. O que é a classe 2? Aquelas pessoas que não têm tanto queixo, para estimular a formação do queixo. Então a gente faz primeiro essa parte, que seria a fase 1, para depois passar para a fase 2. O que seria essa fase 2? Seria uma aparelhagem fixa. Assim faz com que aquelas crianças não fiquem. Tem gente que fala hoje assim, passei 10 anos de aparelho, não existe mais essa necessidade. A gente fala que um tempo bom de aparelho ortodôntico seriam 2 anos. Então, fazendo a primeira fase, deixando ele viver, deixando ele ter a adolescência sem aparelho, ter toda a erupção dentária, aparecer toda a formação dos dentes permanentes, para sim fazer a fase 2, que seria da aparelhagem ortodôntica. E outra pergunta também, que entraram em contato com a nossa produção, foi perguntando que alguns idosos que necessitam realmente fazer o uso do aparelho ortodôntico. E hoje é bom, doutora, que existem vários modelos, né? Os transparentes, como você já citou aqui em outras entrevistas, os aparelhos também linguais e o aparelho normal de ferrinho, né? Então eu gostaria que você falasse se idoso realmente pode fazer uso do aparelho ortodôntico. Existe um mito
que a gente pergunta, é mito ou é verdade? Se gente idosa, pessoas mais idosas, pode utilizar ou não o aparelho ortodôntico. O aparelho ortodôntico é para todas as idades. Sendo bem indicado, pode ser usado tanto para crianças, como eu comentei anteriormente, como pessoas mais, que a gente não fala idosa, né? A gente fala pessoas mais velhas, mais experientes. Então pode muito bem utilizar. Hoje em dia, devido a essa associação que a gente procura ter também com a parte protética, com a parte da dentística, até tem uma facilidade. A gente usa muito aparelho ortodôntico para o quê? Para fins de reabilitação. O paciente quer colocar um implante e não tem espaço, a gente consegue muito bem abrir o espaço, deixar um espaço adequado para a colocação de implante. Então, assim, em todas as idades pode ser utilizado o aparelho ortodôntico. Muito bom, doutora Natália, sempre tê-la aqui no nosso programa, tirando muitas dúvidas quando o assunto é saúde bucal, diretamente aqui do Hospital Jório da Escócia. Obrigada pela sua participação mais uma vez e até a próxima oportunidade com mais dúvidas dos nossos telespectadores. Obrigada, me sinto muito à vontade sempre aqui com você. Qualquer dúvida, sempre procurar a gente que a gente tenta esclarecer. Obrigada.